Eu estou sendo pressionada pelo meu noivo para priorizar a família dele em detrimento da saúde da minha família. Eu, mulher de 28 anos, fiquei noiva do meu parceiro há 7 anos. Ambas as famílias ficaram muito felizes com isso e fizemos um grande jantar familiar 2 semanas após o noivado. O irmão dele mora a 400 quilômetros de distância e não pôde vir para esse jantar, então decidimos fazer um jantar só para a família dele em junho, quando seu irmão estaria de volta para o fim de semana, algo já planejado antes do noivado. No início deste ano, minha irmã teve uma grave infecção ocular que rapidamente evoluiu para uma úlcera, deixando sua córnea com cicatrizes e em alto risco de perfuração. Ela precisava de um transplante de córnea, mas seu cirurgião estava fora por 4 semanas. Então ela teria que esperar. Contudo, o olho dela não resistiu e a córnea se perfurou no dia em que eu iria ao jantar da família do Henrique. A esposa da minha irmã estava trabalhando e com o celular desligado. E nossa mãe estava viajando com o nosso padrasto. Então, quando minha irmã me ligou para contar o que estava acontecendo, eu sabia que ela estaria sozinha no hospital. Conversei com meu chefe, que me deixou sair mais cedo para que minha irmã não ficasse sozinha. Enviei uma mensagem para meu noivo explicando a situação. Ele respondeu enviando amor para minha irmã e me lembrando do jantar naquela noite. Ignorei o comentário sobre o jantar, pois era a última coisa em minha mente. Ao chegar ao hospital, fui levada a uma sala onde Sara estava cercada por 3 médicos e 2 enfermeiros em ação. Me informaram que ela precisava de uma operação de emergência para colar o olho ou ela o perderia. O problema era que não havia um cirurgião disponível ali e ela precisava ser levada para outro hospital a 1h30 de distância. Eu disse que a levaria. No outro hospital fomos informadas de que a operação seria às 17h30. Entendi que não chegaria a tempo para o jantar e avisei o Henrique, que reagiu mal, sugerindo que eu deixasse a Sara no hospital para sua esposa buscá-la após a operação, sendo que ainda não tinha conseguido falar com a esposa dela. Respondi que não faria isso e que ele estava sendo insensível ao pedir. Depois enviei mensagem para a mãe dele explicando a situação. Ela foi muito compreensiva, dizendo para eu ficar com a Sara e me manter informada sobre a operação. Um jantar pode ser remarcado, a saúde de Sara não. Também conversei com o irmão dele, que foi igualmente compreensivo. Fiquei com Sara durante sua operação, que foi um sucesso, e a levei para casa por volta das 21 horas. A esposa dela havia pedido comida chinesa e me ofereceu um pouco, o que aceitei feliz, já que não comia desde o almoço. Com isso, só cheguei em casa por volta das 23 horas e Henrique já estava dormindo. Nos dias seguintes, Henrique estava muito frio comigo e acabamos tendo uma grande discussão, onde ele disse que eu deveria ter priorizado o irmão e a família dele ao invés de Sara. Ele disse que se sentiu envergonhado por ir ao jantar sem mim. Eu respondi que estava envergonhada por ele pensar que eu colocaria um jantar antes da saúde da minha irmã. Isso levou a mais uma semana de tensão entre nós antes de finalmente sentarmos e resolvermos as coisas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Há 8 semanas Sara fez o transplante de córnea e até agora está indo muito bem. No sábado, como o irmão dele estava na cidade, saímos para jantar com a família dele. Eles perguntaram como Sara estava e mostrei a eles uma foto dos pontos no olho dela. Pensei que tudo tinha corrido bem até chegarmos em casa e ele ficar furioso, dizendo que eu não deveria ter mencionado os problemas de saúde de Sara e nem mostrado a foto. Argumentei que eles perguntaram sobre ela e queriam ver a foto. Terminou com ele dizendo que eu precisava colocar ele e sua família antes de Sara, ou nosso relacionamento não daria certo. A família dele viria antes da minha depois que nos casássemos, então eu deveria me acostumar. Subi, arrumei uma mala e agora estou na casa da minha mãe. Ele tem me bombardeado com mensagens e ligações desde que saí. Eu o amo, mas nunca colocarei sua família acima da saúde da minha. Sinto que ele espera que eu passe todos os feriados com sua família e coloque os desejos deles acima das necessidades da minha, o que não acontecerá. Sou muito próxima da minha irmã e da minha mãe, e isso não vai mudar. Então, não sei como seguir em frente ou se quero continuar. Alguém já passou por algo parecido? Se sim, como lidou com isso? Atualização para aqueles que desejam uma versão mais detalhada. Uma vez que decidi terminar as coisas com ele, sabia que o principal problema seria tirá-lo da minha casa. Eu sou a única proprietária da casa, pois minha avó faleceu há 5 anos e deixou sua casa para minha mãe, que a vendeu e dividiu o dinheiro entre mim e minha irmã. Com esse dinheiro comprei minha casa cerca de 1 ano após o falecimento dela. No dia seguinte à publicação do meu post original, entrei em contato com um amigo do meu padrasto, que é proprietário de imóveis, que por sua vez me colocou em contato com o advogado dele. Ele não podia me atender pessoalmente naquele dia, mas tivemos uma ligação onde ele me explicou minhas opções. No Reino Unido existe algo chamado Notificação Seção 8, trata-se de um aviso de despejo de 14 dias, e o advogado disse que seria a forma mais rápida de tirá-lo de casa. Embora ele pudesse contestar, o que levaria a datas de audiências judiciais e poderia demorar meses. Pedi para ele preparar o aviso e datá-lo para sexta-feira, o dia seguinte. Já havia decidido terminar com ele após o trabalho na sexta-feira para que ele tivesse o fim de semana para processar suas emoções antes do trabalho na segunda-feira. Na manhã de sexta-feira mandei uma mensagem para ele pedindo para nos encontrarmos no nosso pub local após o trabalho. Ele concordou rapidamente. Além de ser um espaço público, meu padrasto e alguns de seus colegas de trabalho vão lá todas as sextas-feiras após o trabalho para tomar umas cervejas, então eu sabia que ele estaria lá para intervir se necessário. Agradeço aos usuários do Reddit por sugerirem isso. Também peguei o aviso de despejo na minha hora do almoço.
Então estava pronta para entregá-lo a ele. Custou 250 libras, mas valeu a pena. Quando cheguei ao pub, Henrique já estava lá e meu padrasto estava no bar com seus colegas de trabalho. Me sentei com o Henrique e fui direto ao ponto. Disse a ele que estava tudo acabado, não podia ficar com alguém que não me dava apoio em um dos momentos mais assustadores da minha vida e que esperava que eu abandonasse minha família pela dele. Não importava as desculpas que ele pudesse dar, eu não estava interessada, já havia tomado minha decisão e estávamos terminados. Ele me olhou em choque por um tempo que pareceu uma hora, mas provavelmente foi apenas um minuto. Então começou a dizer que eu não podia estar falando sério, estávamos juntos há 7 anos e eu estava jogando tudo fora. Disse que eu nunca encontraria outro cara como ele. Eu respondi ao último comentário com: eu não quero um cara como você, é por isso que estou terminando. Preciso de alguém que me apoie nos momentos difíceis, não alguém que fique irritado porque o mundo não está se curvando ao que ele quer. Entreguei a ele um envelope com o aviso de despejo e minha aliança de noivado. Disse a ele que estava lhe dando algumas semanas para encontrar um lugar e sair da minha casa. Então me levantei e fui até o meu padrasto, que havia me comprado uma bebida muito necessária, e fiquei com ele até meu ex sair, ainda em estado de choque. Eu sabia que ele não se aproximaria enquanto eu estivesse com meu padrasto, pois sempre teve um pouco de medo dele. Quando voltei para a casa da minha mãe, recebi uma única mensagem dele dizendo que não iria sair e contestaria o despejo até que eu recuperasse o juízo e voltasse para ele. Nós não terminamos. Foi como ele terminou a mensagem. Eu apenas desliguei meu telefone e decidi lidar com o lado legal das coisas na segunda-feira, pois não havia mais nada que eu pudesse fazer. No sábado de manhã liguei meu telefone novamente e tinha outra mensagem dele dizendo que sairia se eu pagasse 10.000 libras esterlinas, pois era o que ele havia contribuído com as contas enquanto morava na casa. Ele pagava metade da eletricidade, gás, Wi-Fi e pacote da Sky. Já havia perguntado ao advogado sobre isso, que me assegurou que eu não lhe devia dinheiro, pois ele não havia contribuído com a hipoteca ou quaisquer reformas da casa, eram apenas despesas gerais. Ele também sabia que eu não tinha 10.000 libras esterlinas à mão. Digamos que isso me irritou e decidi ligar para a mãe dele para ver se ela podia fazer ele entrar em razão. Vou chamar a mãe dele de Maria para facilitar. Ela ficou horrorizada com o que contei e disse que falaria com ele. Ela me ligou cerca de 1 hora depois e pediu para encontrá-la na casa. Henrique estava em uma viagem para assistir ao seu time de futebol jogar e não voltaria até cerca de 22 horas, então eu sabia que ele não estava lá. Me encontrei com ela e minha irmã na casa, e Maria disse que o irmão de Henrique estava a caminho de casa e que tirariam ele até a tarde seguinte. Ela nem havia falado com o Henrique, apenas com o irmão dele, mas prometeu que ele sairia. Maria então me pediu para mostrar a ela exatamente o que era dele e o que não era, para que ele não levasse nada que não lhe pertencesse. Na manhã seguinte recebi uma mensagem de Henrique me xingando por ter envolvido sua mãe e irmão. Bloqueei ele e algumas horas depois Maria me mandou uma mensagem para me informar que ele estava fora e ficando com ela. Agradeci a ela e ela me disse que gostaria de manter contato, ao que concordei feliz. Voltei para minha casa depois do trabalho na segunda-feira, mudei o código do alarme e meu padrasto trocou todas as fechaduras para mim. Meu padrasto também está organizando para um amigo instalar câmeras ao redor da casa, o que será feito durante o fim de semana. Maria me ligou na terça-feira pedindo para nos encontrarmos, pois tinha algumas coisas que queria me contar, então nos encontramos para almoçar naquele dia. Maria me ligou na terça-feira pedindo para nos encontrarmos, pois tinha algumas coisas que queria me contar, então nos encontramos para almoçar naquele dia. Foi nesse momento que ela me contou que seu ex-marido era um homem controlador e incrivelmente egoísta, e que ela via essa mesma tendência egoísta em Henrique há muito tempo. Por isso ela havia comentado que ele era como o pai, mas esperava que essa fosse a extensão da atitude de Henrique e que ele não tivesse adquirido o comportamento controlador do pai. O que, para ser justa, ele não tinha até toda essa situação. Ela havia deixado o pai dele depois que ele socou o irmão de Henrique no rosto quando ele tinha 14 anos e Henrique que tinha 10 anos. Ele nunca havia colocado a mão nela ou nos filhos antes. Mas uma vez foi o suficiente e ela saiu de casa com os meninos. Até onde ela sabia, o ex nunca havia tentado falar com o Henrique ou seu irmão e eles não falavam com o pai há anos. Eu não sabia disso. Tudo o que me disseram foi que o pai deles não estava presente, não estava há muito tempo, mas Maria pensou que eu soubesse e por isso não havia me contado antes. No entanto, ela descobriu no domingo à noite que Henrique havia retomado contato com o pai e estava assim há 1 ano. O pai dele vinha colocando várias ideias na cabeça de Henrique sobre como ele é o homem da casa e sua família é tudo o que importa. Isso alimentou as tendências egoístas dele e as ampliou 10 vezes. Maria disse que havia dito a ele para encontrar outro lugar para ficar o mais rápido possível, pois nem conseguia olhar na cara dele. Então Henrique e seu irmão tiveram uma grande discussão que terminou com o irmão dizendo que enquanto Henrique mantivesse contato com o pai, ele não teria nenhum contato com ele. Chegou a dizer para Henrique passar o Natal com o pai, pois Maria iria para a casa do irmão e ele não era bem-vindo. Quando Maria tomou o lado do irmão de Henrique em tudo isso, ele entrou em fúria e disse que iria morar com o pai. Ele então saiu de casa, mas voltou algumas horas depois parecendo que havia chorado. Acontece que seu pai não o queria morando com ele e basicamente disse que ele poderia ficar na rua, pois ele não iria sustentar um homem adulto.
Maria acredita que Henrique agora está começando a perceber tudo o que perdeu por ouvir seu pai e viu as verdadeiras intenções dele. Ela está incrivelmente decepcionada com ele, mas ele é seu filho, então ela está tentando apoiá-lo da melhor forma que pode. Embora ainda queira que ele saia, pois não confia mais nele. Seu irmão ainda se recusa a ter qualquer contato com ele. Ela também disse a ele para ficar longe de mim, pois não preciso ser envolvida nisso, e ele prometeu a ela que ficará. Só o tempo dirá se isso é verdade, mas eu o bloqueei em tudo, e se ele aparecer na minha casa chamarei a polícia para tirá-lo de lá. Quanto mais Maria me contava sobre o que estava acontecendo pelas minhas costas, mais resolvida fiquei em querer nada mais com ele. Nunca mais quero vê-lo se puder evitar. Resumindo, a vida de Henrique está uma bagunça, mas desde que ele fique longe de mim não me importo. Tenho passado muito tempo com minha irmã e sua esposa, assim como com minha mãe e meu padrasto, o que tem sido ótimo. Nunca fui muito próxima do meu padrasto, mas isso nos uniu muito, o que foi um grande ponto positivo em tudo isso. Não estou exatamente feliz agora, mas chegarei lá. Ainda há muitos sentimentos para processar, e levará tempo para superar toda essa situação. Acho que não vou namorar por um tempo, preciso realmente superar tudo isso e não quero despejar isso em mais ninguém agora. Para todos que perguntaram como Sarah está, ela está ótima. Teve uma consulta no hospital na segunda-feira e o médico disse que o olho dela está cicatrizando maravilhosamente, então isso é um alívio. Sou errada por dizer ao meu ex que não é minha culpa que ele esteja sem casa? Então, eu, uma mulher de 28 anos, postei anteriormente sobre meu agora ex-namorado, homem de 29 anos. O post e a atualização estão no perfil, mas basicamente meu ex-noivo queria que eu colocasse a família dele antes da minha, mesmo que isso custasse a saúde da minha irmã. Acabei terminando com ele por causa disso e ele foi forçado a se mudar para a casa da mãe dele, que então descobriu que ele havia retomado contato com seu pai abusivo, e que estava distorcendo sua visão de como um relacionamento deveria funcionar. A última coisa que soube foi que sua mãe o estava expulsando pois ela não queria ninguém em sua casa que estivesse em contato com o ex-marido, e que ele havia tentado ir morar com o pai, mas este o recusou. Eu estava completamente sem contato com ele, então foi a mãe dele quem me contou isso. Vou chamar meu ex de Henrique e a mãe dele de Maria para facilitar. Não tinha notícias de Henrique há semanas, mas ontem ele apareceu na minha casa. Eu tinha a corrente na minha porta, então a abri com ela ainda presa. De jeito nenhum eu o deixaria entrar. Ele basicamente me disse que não tinha onde morar, sua mãe não está falando com ele e seu pai se recusou a sustentar um homem adulto. Palavras dele, não minhas. Ele perguntou se eu o aceitaria de volta ou pelo menos o deixaria morar comigo. De maneira alguma eu voltaria com ele, e tirá-lo de casa da primeira vez só foi fácil porque sua mãe interveio para ajudar. Ele havia ameaçado me levar a tribunal sabendo que isso poderia levar meses para tirá-lo de casa, e disse que só se mudaria se eu lhe desse 10.000 libras esterlinas. Entrei em contato com sua mãe que ficou furiosa com isso e apareceu com o irmão dele e o forçou a sair. Disse a ele que não havia nenhuma possibilidade de ele voltar a morar comigo e que nosso relacionamento estava 100% acabado. Ele começou a gritar comigo e a me xingar, então ameacei chamar a polícia se ele não fosse embora e fechei a porta. Tenho câmeras por toda a minha casa, então capturei tudo que ele fez e disse na câmera e salvei em um pendrive caso seja necessário. Ele então foi chorar para todos os nossos amigos em comum e isso acabou chegando até a mãe dele. Ela me ligou e perguntou o que aconteceu. Contei a ela e ela me informou que havia colocado a casa dela à venda e estava se mudando para ficar a 480 quilômetros de distância, perto do outro filho. Ela e Henrique tiveram uma grande discussão sobre isso e ela finalmente o expulsou. Desde então ele tem ficado na casa de amigos, mas com o Natal se aproximando os amigos dele não estão felizes em tê-lo em seus sofás, especialmente quando têm filhos e querem aproveitar a temporada festiva. Ele foi expulso da casa de 3 amigos em 10 dias. Ela me disse que fiz bem em recusá-lo, mas desde então outros amigos disseram que sentem pena dele e que eu poderia simplesmente deixá-lo ficar no meu quarto de hóspedes até ele se reerguer. Então perguntei se eles poderiam abrigá-lo, mas disseram que até gostariam, mas não tem espaço e que se tivessem um quarto vago como eu deixariam ele ficar. Minha família e a dele estão do meu lado, mas comecei a duvidar de mim mesma com o que alguns dos meus amigos disseram. Então pessoal, eu sou a errada nessa situação? Edição. Acabei de falar com a esposa de um dos amigos de Henrique e ela pediu para me encontrar no meu intervalo de almoço amanhã. Aparentemente Henrique ficou com eles por 2 noites antes de ela expulsá-lo e há mais acontecendo do que eu sei. Ela vai me contar a história completa amanhã, mas me disse que eu não deveria deixá-lo se aproximar de mim e que ele está hospedado em outro lugar, então pelo menos tem um teto sobre a cabeça agora. Atualização. Algumas pessoas me aconselharam a trocar a fechadura e assim fiz. Além de mudar o código do alarme, meu padrasto também colocou 4 câmeras ao redor da minha casa. Vou começar a fechar o portão para que ninguém possa se aproximar da casa sem tocar primeiro a campainha. Incluí uma edição no vídeo passado dizendo que iria encontrar a esposa de um dos amigos de Henrique para almoçar hoje, e devo dizer que foi certamente esclarecedor. Vou chamá-la de Amanda, e seu marido de Caio. Então, fui encontrá-la no meu horário de almoço em um café perto do meu trabalho. É um lugar onde muitos dos meus colegas de trabalho vão e eu também conheço os funcionários. Alguns usuários acharam que ela poderia trazer o Henrique, então queria que fosse em um lugar onde me sentisse confortável e tivesse apoio se necessário.
Acontece que eu não precisava me preocupar com isso. Quando cheguei ao café, ela estava lá sozinha. Peguei um almoço e uma bebida e sentei com ela. Conversamos um pouco antes dela começar a me contar o que estava acontecendo. Henrique ligou para o Caio na quinta-feira de manhã dizendo que não tinha para onde ir e perguntou se poderia ficar com eles por alguns dias. Caio conversou com ela e eles concordaram que ele poderia ficar no quarto de hóspedes deles. Henrique foi para a casa deles depois do trabalho e eles tiveram uma longa conversa onde ele disse que tinha um apartamento alinhado, mas só poderia se mudar em janeiro. Eles concordaram em deixá-lo morar com eles até janeiro desde que ele seguisse algumas regras básicas e pagasse pela própria comida. As regras incluíam coisas como não trazer mulheres para lá. E se saísse para beber teria que ser silencioso ao voltar para não acordar a filha deles que tem 6 anos. Ele concordou com tudo isso e pagou um jantar chinês para todos naquela noite. No dia seguinte, depois do trabalho, Henrique foi encontrar seu pai no pub para tomar algumas cervejas. Quando os dois foram dormir e ele ainda não havia chegado em casa, eles foram acordados por volta das 2 da manhã com Henrique discutindo com uma mulher. Aparentemente Henrique conheceu essa mulher em um bar, a levou para a casa deles. Teve relações com ela e depois a mandou se vestir e ir embora assim que terminou. Ela ficou irritada, o que iniciou uma discussão onde ele disse coisas horríveis para ela. Amanda levou a mulher para baixo e chamou um táxi para ela enquanto Caio ficou discutindo com Henrique. Depois que ela se livrou da mulher, ela voltou para o andar de cima e tentou acalmar os dois. Nesse momento, Henrique decidiu descontar suas frustrações em Amanda, a chamando de bruxa e dizendo para ela fazer algo útil e preparar um sanduíche para ele, rindo como se tivesse feito a piada mais engraçada do mundo. Isso fez o Caio perder a paciência e segurar o Henrique contra a parede pelo pescoço. Observação: Henrique não é de brigar, enquanto Caio foi um boxeador amador na juventude e sabe se defender bem. Amanda conseguiu fazer Caio soltá-lo e Henrique foi empurrado para o quarto de hóspedes e mandado dormir para passar a bebedeira. É um milagre que a filha deles não tenha acordado durante isso. Na manhã seguinte, Amanda arrumou a filha e foi para a casa da mãe depois de dizer a Caio para tirar Henrique de sua casa. Caio concordou e depois que ela saiu ele acordou o Henrique e disse para ele arrumar suas coisas e ir embora. Ele tentou se desculpar e implorou para ficar, mas Caio não cedeu e o expulsou. Pelo horário, acho que ele saiu de lá e foi direto para minha casa. No domingo, Caio mandou uma mensagem para eles se encontrarem para conversar e se encontraram em um pub. Caio é amigo dele desde os 11 anos e nunca o viu agir como estava agindo, então queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Caio finalmente conseguiu arrancar a verdade dele. Basicamente, ele estava em contato com seu pai há muito mais tempo do que nos contou. Neste ponto já são mais de 2 anos. Seu pai é um misógino que acredita que o lugar da mulher é na cozinha e no quarto. O lugar do homem é governar a casa e ser servido em tudo, além de decidir quem pode e quem não pode estar em suas vidas. Ele vinha envenenando Henrique com essas ideias e isso realmente afetou ele. Caio disse a ele que ele simplesmente não o reconhece mais. Henrique quer começar a viver sua vida do jeito que seu pai disse que ele deveria. Quando Caio apontou que o pai dele tem 62 anos, mora em um apartamento de um quarto ruim, não teve um relacionamento real desde que a mãe de Henrique o deixou, não tem amigos. Sua família não fala com ele que ele é o tipo de cara que quando entra em um pub as pessoas terminam suas bebidas para poderem sair e se afastar dele. Henrique ficou furioso. Ele disse a Caio que seu pai é apenas mal compreendido. Caio respondeu que as pessoas entendem o pai dele e é por isso que se afastam dele. Ele é tóxico. Essa conversa basicamente terminou ali e Henrique saiu. Caio descobriu que ele realmente tem um apartamento alinhado para janeiro, então isso era verdade, e que ele encontrou um lugar onde pode ficar até o apartamento ficar pronto a um custo mínimo. Caio e Amanda também decidiram cortar contato com ele pois não precisam dessa toxicidade ao redor deles, especialmente não perto de sua filha. Algumas pessoas nos comentários disseram que parecia que Henrique estava usando substâncias, então perguntei a Amanda o que ela achava e ela não acredita nisso, mas não tem certeza. Ela e o Caio acham que ele está tão sob influência do pai agora que mudou completamente como pessoa. Ele acredita que tudo que o pai dele diz é a verdade absoluta. Ela me informou que ele tem uma conta secreta no Instagram que ele está usando para verificar meu perfil e eu imediatamente tornei minha conta privada. Ele havia comentado com Caio no domingo sobre me ver gastar dinheiro com uma quantidade absurda de presentes de Natal quando eu nem podia ajudá-lo. Eu havia ido a um mercado de Natal no sábado à tarde e postei fotos. Tudo isso apenas fortaleceu minha decisão de que ele não se aproximará mais da minha casa. Também me fez perceber que não tenho mais nenhum sentimento por ele além de frustração pela maneira como ele está agindo e alguma tristeza por ver o quanto ele se afastou do homem que eu conheci. Pensei que ouvir que ele tinha outra mulher na cama me incomodaria, mas simplesmente não senti nada, não poderia me importar menos. Agradeci a Amanda pela informação e concordamos em manter contato. Não seremos tão próximas quanto éramos quando eu estava com o Henrique, mas é bom ter alguém que conhece toda a situação e viu o comportamento dele com seus próprios olhos. Houve também alguns usuários que me disseram para me afastar dos amigos que me disseram para deixar ele ficar comigo. Infelizmente não posso me afastar completamente deles pois fazem parte do grupo de amigos e isso causaria drama desnecessário. Mas vou manter distância deles e só falar com eles quando estiver em grupo. Atualmente estou na casa da minha irmã e vamos assistir a um filme de Natal para entrar no clima para decorar todas as nossas casas neste fim de semana. Então estarei
estarei entrando e saindo nas próximas horas se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada pelos votos e por me darem uma perspectiva. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.